Muito bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Desperta Colonial. Meu nome é Edinaldo, eu sou o seminarista da igreja e mais uma vez estamos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor e fazermos aí a continuação do nosso estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Então nós vimos segundo capítulo, né? Nós estamos na carta de Paulo aos Colossenses, nós vimos até o versículo 10 e hoje nós vamos ver do versículo 11 até o versículo 17. Nós estaremos vendo. Eu não vou ler todos, nós vamos ver versículo por versículo, mas não vou ler tudo e depois voltar, até porque são mais versículos para otimizarmos aí o nosso tempo. Nós vimos nos versículos anteriores quanto à questão gnóstica, busca de conhecimento e toda aquela questão complexa, né? Filosofias humanas, e que Paulo estava refutando, dizendo que em Cristo há toda a plenitude que aquela seita pregava da dualidade, né, corpo e espírito, e Paulo faz questão de dizer que Cristo habitou em um corpo humano e que nesse corpo habitou toda a plenitude da divindade. Então, sim, Cristo teve um corpo, e isso não fez com que ele pecasse também, né? Então, é importante deixarmos claro, porque eles tinham a ideia do corpo ligado ao pecado. Então, fica bem claro, Paulo quer deixar bem claro que toda a plenitude da divindade habitou em um corpo humano e Cristo o fez, né? E agora nós vamos ver a questão mais judaica também. Essa seita ela era complexa, tinha vários ensinamentos. Um deles seria a respeitar também as questões judaicas, né? Ali o legalismo judaico em relação à circuncisão, a lei também, as festas, né? Que os judeus tinham que guardar e tudo isso, tinha que festejar e tinham práticas que deveriam ser seguidas, porque senão não poderiam ser totalmente salvos. Mais uma vez, diminuindo a suficiência de Cristo. Então, no versículo 11, ele vai falar, nele também vocês foram circuncidados. Ele tinha falado que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele vai falar agora da circuncisão. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Então aqui Paulo está começando a refutar a ideia de que eles necessitariam circuncidar. Era uma prática judaica, né, do Velho Testamento, em que todo menino, né, toda criança teria que fazer ali a circuncisão, todo menino homem, né, como é dito aí. Então ele teria que fazer a circuncisão, porque senão não poderia ser um judeu, né? Então era um dos requisitos, né, para se tornar um judeu, seria a circuncisão. E só o judeu era salvo na ideia deles ali, né? E aqui Cristo já veio, Cristo já pagou por tudo isso. Paulo está dizendo, falando, não, isso não tem mais, entendeu? A circuncisão agora é Cristo, em Cristo que foi feito toda a circuncisão. Então não tem a necessidade mais de vocês fazerem isso. Vocês estão querendo colocar uma prática para eles que Cristo já aboliu, não tem necessidade mais. Voltando novamente aí a fazer coisas que Cristo já havia pago, né? Ali na cruz, ele vai falar um pouco mais à frente. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Aqui no versículo 12, Paulo vai falar do símbolo, né? O batismo é o símbolo da nova circuncisão. Então, Cristo salvou vocês foram batizados, né? Ou seja, foram totalmente lavados, totalmente remidos por Cristo, e no seu batismo isso já aconteceu, né? Não que o batismo salvasse, não salva, mas ele simboliza tudo isso. Então, o símbolo aí dessa nova circuncisão é o batismo. Então, vocês já foram batizados, já aceitaram a Cristo, já estão em Cristo, não há necessidade mais dessa prática, né? Versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou de todas as transgressões. Paulo vai falar aqui de que todos nós, eles e nós,
estávamos mortos, né? Antes de Cristo nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, eram incircuncisos, né? Ali, que ele vai colocar aqui para nós. Mas em Cristo, nós não necessitamos fazer nenhum tipo de cirurgia, né? Para se tornar um crente em Cristo, para se tornar um salvo em Cristo. Não, Cristo já fez isso por nós. Cristo já pagou todas essas coisas. Cristo perdoou todas as nossas transgressões. Então não tem necessidade de nós fazermos isso para ter as nossas transgressões perdoadas. E ele vai falar aqui, e cancelou, versículo 14, cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele os removeu pregando na cruz. Paulo está falando sobre a lei aqui. Paulo está falando que Cristo pagou toda a nossa dívida. Ou seja, quando Cristo, as suas últimas palavras ali, ele falou tetelestai, quer dizer, está tudo pago, está consumado. Então a dívida foi paga ali na cruz. E a lei, ela foi pregada ali, né? Como se aquele prego que entrou na mão de Cristo colocou a lei e pregou-a junto e foi ali crucificada com Cristo. Então vocês não têm mais a necessidade de ficar guardando essas coisas, de ficar fazendo essas coisas. Cristo já pagou tudo isso na cruz, a nossa dívida totalmente foi paga. E muitas vezes, meus irmãos, em muitas questões aqui, muitas seitas hoje em dia, até uma que é muito parecida com o cristianismo, guarda muitas coisas que vêm da lei. Então, querendo colocar que se você não guardar, embora na sua rede de televisão vão dizer que não é assim, mas quando você entra lá dentro daquela seita, você vai ver que é assim que funciona. Claro que para o público externo, eles nunca vão externar tudo que acontece, né? Então, tomem cuidado com alguns programas de televisão, né, que são transmitidos por aí. Tomem cuidado com isso, porque tem a seita que são muito parecidos. Nós muitas vezes cantamos hinos de grupos dessa seita e muitas vezes não nos atentamos a algumas coisas. Então temos que tomar cuidado com isso. E Paulo está falando aqui, não, vocês não têm a necessidade mais de fazer isso. Cristo já pagou a dívida de vocês. Versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, toda a autoridades ali, tudo que estava ali, acabou sendo triunfado, né, por Cristo. Então fez deles ali um espetáculo público, né, e Cristo triunfou na cruz. Então, ele pagou as nossas dívidas, ele triunfou naquela cruz. Então nós não temos mais que ficar guardando algumas coisas. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Então, meus irmãos, não tem mais isso, essa questão de guardar sábado, essa questão de praticar festa religiosa. Muitas igrejas, até evangélicas, traz menorá, traz a Arca da Aliança para dentro da igreja, faz toda essa festividade. Não tem necessidade mais de nós fazermos isso. Tudo isso foi pago por Cristo, foi pregado na cruz. Não tem mais a necessidade de nós guardarmos essas coisas. E muitas igrejas evangélicas acabam querendo, às vezes, com um ar de relembrar, né? Às vezes a gente pode até relembrar algumas coisas sim, mas de tudo que Deus fez ali, né, que faz parte da história da palavra de Deus, né? Mas muitas vezes a ideia não é essa, a ideia é trazer aquele tempo para cá, e isso não pode ser feito, né, como muitas seitas fazem, né, inclusive obrigando as pessoas a guardar aí, como eles estavam querendo fazer, e muitas hoje, particularmente essa que eu não vou ficar citando nomes aqui, mas os irmãos talvez já saibam do que eu estou falando, né? Então nós temos aí seitas que fazem com que as pessoas guardem sábado, façam algumas festas religiosas que precisam ser ali relembradas e tudo mais, né? Então Paulo está falando, não tem essa necessidade mais. Então Paulo vai
colocar no versículo 17, aí nós vamos terminar aqui também. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, tudo isso, a lei, a circuncisão, todas essas coisas que foi dado no Novo Testamento é apenas sombra de Jesus Cristo. Então, é como se nós estivéssemos aguardando uma pessoa, né, e essa pessoa vai se aproximando, e aquele dia ensolarado, principalmente isso acontece, e nós começamos a ver que ela está se aproximando pela sombra, né? Então nós começamos a perceber a presença dele pela sombra, né? O que acontecia. Então buscava-se as leis, buscava-se as festas, porque tudo isso era a sombra de um corpo que chegaria. E esse corpo é Cristo. Então nós não precisamos mais viver a sombra, nós temos o corpo. Então nós já temos o corpo, nós já temos Cristo. O corpo já foi pregado na cruz, o corpo já foi presente. Então não precisa mais ficar lembrando a sombra. Você já tem o corpo, você já tem Cristo. Ele é o corpo que vocês precisam adorar, ele é o corpo que vocês precisam buscar, ele é o corpo que edifica a igreja, ele é o corpo que enraiza a igreja, como ele disse lá no versículos 6, 7. Então, é nisso que a gente tem que crer. Parem de ficar querendo colocar legalismo, muitas vezes, até muitas vezes nas nossas igrejas, nós temos alguns legalismos que não é judaico, mas é o legalismo cristão, né? Você pode, não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo, e muitas vezes são coisas que nem na Bíblia estão, e nós estamos escravizados com isso, sendo que Cristo já pagou todas as nossas dívidas, ou seja, nós já estamos pagos as nossas dívidas, né? Os termos que são usados aqui são termos comerciais da época, né, de quitação de dívidas que Paulo usa nos originais. E Paulo fala, já foi pago ali na cruz. E o próprio Cristo já falou isso, tetelestai, está consumado. A dívida foi paga totalmente, inteiramente. Não há nada que não tenha sido pago por Deus. Então, não necessitamos ficar escravos dessas práticas que muitas vezes querem nos escravizar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Estaremos orando agora, pedindo a Deus um dia abençoado. Pai, muito obrigado, Deus, por mais uma vez compartilharmos a Tua palavra. E obrigado, Pai, porque nós temos em Cristo toda a plenitude, nós temos em Cristo tudo aquilo que necessitamos e toda a nossa dívida foi paga. Muito obrigado, a Deus, por tão grande amor que naquela cruz foi, ó Deus, o sangue derramado por nós. Muito obrigado por isso, nos dê um dia abençoado. Em nome de Cristo que eu oro sempre. Amém. Até a próxima quinta-feira. Deus abençoe a todos.